Boa noite, estamos iniciando aqui mais uma transmissão ao vivo do Plena Mulher. Eu sou Luciane Romanovski e hoje à noite quem está comigo aqui no estúdio é o Dr. Roger Miak, médico pediatra, formado pela Faculdade de Medicina da USP, especializado em urgências pediátricas. E o bate-papo hoje vai ser sobre como educar os nossos filhos nos dias atuais. Vocês vão participar do nosso programa enviando perguntas para o nosso convidado. Vou passar os contatos para vocês e no segundo bloco a gente vai respondendo as perguntas. E-mail é plena@plenamulher.com.br, WhatsApp 11 992232382 ou pela fanpage no Facebook. Dr. Roger, boa noite, muito prazer em tê-lo conosco aqui no estúdio. Eu gostaria de saber, Dr. Roger, o quanto mudou a maneira de educar os nossos filhos na última década? Mudou muito? Bom, Luciane, boa noite, obrigado pelo convite do Plena Mulher para falar hoje aqui com vocês. Boa noite também para as internautas, espectadoras e também deve ter aí pais também interessados, então também boa noite aos espectadores também. Respondendo a sua pergunta, Luciane, de fato a educação dos nossos filhos hoje mudou muito. A nossa geração, da minha geração, a geração dos meus filhos, é uma educação totalmente diferente e um grande fator que causa essa diferença, não tem dúvida nenhuma, é a internet, né? Mas um fator importante que eu queria contar para vocês é que essa responsabilidade da educação é de fato uma responsabilidade compartilhada. Tanto os pais quanto mães são responsáveis por essa educação. Na nossa época, você não, que você é bem mais nova que eu, né, Luciane? Mas na minha época, essa responsabilidade ela ficava muito mais com a mãe, que era que ficava em casa, tomando conta dos filhos, né? Mas hoje, certamente nos dias atuais, essa responsabilidade é compartilhada entre pai e mãe de maneira igual. Porque, de fato, dividimos todas as tarefas. Inclusive, se a minha esposa estiver vendo aí a transmissão, agradeço o fato de ela ter me liberado hoje à noite para vir aqui, porque, por exemplo, à noite, quando eu chego em casa, eu sou responsável, por exemplo, por fazer a lição de casa com as crianças. Né? E hoje, certamente, ela está fazendo essa função lá em casa. Né? Ou estão todos assistindo aqui. Se Deus quiser, todos assistindo aqui. Mas tem uma coisa muito diferente, que é importante ressaltar, é que tem um papel da mãe que o pai não consegue substituir. E isso faz muita diferença. A mãe é aquela que gesta a criança. Essa relação muito íntima, quase que física entre filho e mãe, é uma coisa que nenhum pai consegue substituir. E essa relação, que é muito íntima, né, entre filho e mãe, faz com que esse laço entre a mãe e o filho persista por toda a vida. Por toda a vida. Por esse motivo que eu acho que, apesar da responsabilidade ser compartilhada, o papel da mulher e o papel da mãe na educação é fundamental. E aí faz todo sentido abordar esse tema dentro do Plena Mulher, um site sabidamente aí voltado para atender às necessidades e demandas da mulher moderna. Né? Bom, mas vou falando um pouco sobre a questão que me trouxe aqui hoje, sobre como que essa internet, como os dias de hoje trazem muitos desafios na educação dos filhos, e como que o pediatra pode ajudar nesse sentido, né? E aí eu tenho uma frase, né, que é de um escritor britânico do século XVII, chamado John Wilmot, que eu sinto a mesma coisa, né? Ele falava o seguinte, que antes dele se casar e ter filhos, ele tinha 6 teorias sobre educação infantil. Depois que ele tem 6 filhos, ele não tem mais nenhuma. Vai tudo por água abaixo. Vai tudo por água abaixo. E eu, na posição de pai, me sinto a mesma coisa. Eu tenho 2 meninos em casa, um de 12, outro de 6. E antes de ter os filhos, antes de me casar, eu achava, como pediatra, que eu tinha todas as respostas a todas as perguntas. E hoje, com 2 filhos, eu tenho certeza absolutamente que eu não sei de nada. Né? Porque, mesmo que você tenha conceitos muito bem claros na sua cabeça de como você vai educar um filho, os meus filhos são 2 indivíduos diferentes. E a educação para um tem que ser de um jeito, a educação de outro tem que ser de outra maneira. Além do que é um aprendizado com eles também diariamente. Todo dia, Luciane, todo dia, impressionante. Porque quando você educa uma criança, o objetivo maior, e as mães que vão escutar isso talvez sintam uma pontinha de dor no coração, você educa o filho para que ele possa viver sozinho sem a gente. Essa é a função da educação, né? Nós educamos o filho, ensinamos o que é certo, o que é errado, como devemos agir, como não devemos agir, para que um dia eles possam tomar as decisões sozinhos, sem a nossa presença. Então a educação é feita exatamente com esse intuito, de prepará-los para a vida futura, para que eles possam viver sem a gente.
Às vezes, para o pai e para a mãe, isso é um pouco doloroso, imaginar um dia que você não vai ser mais preciso para eles, mas isso vai acontecer um dia, e a educação tem esse objetivo. Então, seja lá o que for que nós vamos discutir agora a respeito de educação, nesses dias modernos, com internet, mídia social, e-mail, videogames, o importante é fazer o seu filho pensar no que é certo e o que é errado, o que está abusivo ou não, que decisões ele deve tomar, inclusive sozinho, para saber se ele está se colocando numa situação de risco ou não. Ajudá-los a ter a própria reflexão. Exatamente, porque um dia você não vai estar perto dele e ele vai decidir se isso está correto ou não. E aí tem várias perguntas, né? Acho que nós poderíamos ficar aqui, talvez, dias discutindo essa questão a respeito de como educar os filhos nessa época moderna, porque acho que a beleza dessa questão, como tudo na vida, você tem um lado positivo e o lado negativo, né? Essa geração milênio, né? E esse conceito de geração milênio não é muito claro, né? Alguns chamam também de geração Y, né? Existem aí estudos sociológicos dizendo que são as pessoas nascidas depois de 1980. Acho que esse tipo de definição ela é um pouco restrita. Acho que se a gente pensar dessa forma, a gente vai errar na maioria das vezes, porque é um rótulo. Mas o que caracteriza a geração dos meus filhos que é diferente da minha, por exemplo? Eles têm muita informação, né? E muita informação ao mesmo tempo. E muita informação ao mesmo tempo por várias mídias diferentes, né? O que é muito bom. Os meus filhos hoje sabem de coisas que talvez eu tenha aprendido com 20 anos. E eles já sabem isso hoje. Então, acho que isso tem uma beleza por trás dessa quantidade de informação que é muito legal. Certamente eles são crianças, são adolescentes muito melhor informados do que eu fui na idade deles. É claro que é importante saber a qualidade da informação que eles estão recebendo. Como eles interpretam essa informação, né? Outra coisa, tudo em tempo real. Eu me lembro que quando eu era criança e assistia televisão, para receber uma imagem de alguma coisa que estava acontecendo no Japão, talvez demorasse 2 dias, 3 dias até essa imagem vir para um videotape para chegar na emissora de TV, para ser editada e daí ser televisionado. Isso agora está acontecendo em tempo real através de um smartphone, né? O que é uma coisa muito legal também. Muito, né? a gente acompanha o mundo inteiro. O mundo inteiro e tudo que está acontecendo em tempo real. E tudo isso, certamente, com uma base tecnológica, né? Isso só foi possível através de tecnologia. Outra coisa que também me impressiona muito nos meus filhos é como eles são multitarefas, né? Eles fazem várias coisas ao mesmo tempo, coisa que nós não conseguimos fazer. Eu tenho um bom exemplo, na verdade, no meu trabalho, não é com os meus filhos, né? Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo no hospital e tinha um jovem que era estagiário, não era médico, mas era estagiário administrativo, e esse meu colega, que era chefe dele, ficava incomodado porque ele vivia na internet, o menino vivia na internet. E ele conversando comigo, falou assim, olha, eu vou ter que mandar esse menino embora, ele não sai da internet. Aí eu falei, mas vem cá, ele está trabalhando bem, ele te entrega o que promete? Não, me entrega, o cara faz tudo o que eu peço, com qualidade, com qualidade, com rapidez. Mas ele não sai da internet. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para você, meu amigo. Na nossa época, se você tinha um problema em casa, estava no trabalho, mas tinha que ligar para a empregada, porque você esqueceu de comprar o gás, você tinha que parar tudo que estava fazendo, achar um telefone fixo e ligar para sua empregada. E naquele momento você não fazia mais nada. Você estava falando com a empregada, compra aí gás, porque acabou o gás em casa. Tinha que interromper uma tarefa para continuar outra, né? Para fazer outra. Esse estagiário certamente estava falando com a empregada, falando com a namorada, já marcando a balada da noite e trabalhando ao mesmo tempo. Então, essa característica multitask, né, multitarefa dessa geração atual, ela é espetacular, porque mostra que a capacidade que nós temos de produzir é muito grande, né? Quisera eu, quando eu era mais jovem, saber que eu poderia fazer 10 coisas ao mesmo tempo e com qualidade, né? A gente tinha que parar uma para começar outra. Quanto de coisas eu não deixei de fazer porque não tinha essa tecnologia e minha cabeça não funcionava dessa forma. Mas como tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, essa geração milênio, por conta de todas essas questões positivas, tem lá seus desafios. Um deles é uma geração muito imediatista, que é tudo neste momento e agora, né? Porque ele vive dessa forma, né? Se ele tem informações em tempo real, ele também tem que ser atendido em tempo real. E a gente sabe que a vida não é assim, né? A gente sabe que tudo tem seu tempo de maturação, tudo tem seu tempo de atendimento e que você não consegue atender todas as demandas imediatamente, né? Mas ele tem essa expectativa, ele tem essa vontade. Por conta disso, existe também nessa geração uma baixa tolerância à frustração.
Porque se ele consegue, via internet, ter tudo, por que quando eu peço uma coisa para o meu pai, ele não me entrega? Isso gera muita frustração. As crianças e adolescentes já são, por natureza, indivíduos numa faixa etária que são menos tolerantes à frustração. Né? Depois que nós ficamos adultos, alguns não, né? Mas a maioria deles aprendem a lidar com essa frustração. Mas essa geração, por conta desse imediatismo, tem uma baixa tolerância à frustração. Outra coisa, né? Essa questão do multitarefa também traz um outro desafio, que às vezes é a dificuldade no foco e na atenção. Às vezes tem tanta informação que ele não consegue selecionar aquela que é mais importante e se focar numa tarefa ou se focar numa prioridade. É um grande desafio que te encontra nessa geração que tem essa disponibilidade de muita informação. E claro, né, isso é muito, na minha família acontece com meus filhos, um desinteresse pelo aquilo que não é tecnológico. Então, por exemplo, vamos no parque jogar bola ou soltar pipa? Sem graça. Sem graça, né? Porque não tem a tecnologia por trás disso. Tanto que, né, Pokémon GO é uma ideia, uma sacada genial, faz a pessoa andar, mas para caçar Pokémon. Então, a união do mundo virtual com o mundo real. Então, fazer a criança ou adolescente se interessar por alguma coisa que não tem uma tecnologia por trás, às vezes é difícil. Quantas vezes a gente não vai no restaurante ou passear no shopping ou mesmo no parque e, na verdade, a criança não está interessada no parque ou no shopping ou no restaurante, porque ela está com um smartphone, ela está com um tablet mergulhada no mundo tecnológico e não está aproveitando aquilo que não é tecnológico. Então, eu acho que da mesma forma que nós temos desafios trazidos pela tecnologia, nós temos também grandes coisas que a tecnologia trouxe. Eu fico pensando um pouco na geração dos meus pais me educando, quando a televisão começou a ser, né, o principal meio de comunicação. Acho que essa mesma discussão estava acontecendo. Como é que eu vou educar meus filhos com a televisão? Né? Como é que eu vou educar meus filhos? Porque era uma super inovação. Era uma super inovação. Né? Então, acho que sempre a gente vai ter essa discussão. Como incorporar uma tecnologia nova dentro do ambiente da criação e da educação de uma criança. E aí, claro, surgem algumas dúvidas, né? E aí eu vou citar algumas só para a gente aquecer um pouco a discussão. Depois, certamente, através das perguntas no segundo bloco ou dúvidas que você tenha, Luciana, a gente pode desenvolver um pouco mais. Mas, por exemplo, e-mail. Né? E-mail é um mal necessário? Né? Assim, eu vou dar um exemplo do meu filho. Meu filho tem 11 para 12 anos, o mais velho, e ele, para ter acesso à plataforma educacional que é via internet, ele teve que abrir uma conta de e-mail. Porque senão ele não conseguia ter acesso à plataforma que a escola tem para passar as lições, para ele estudar os conteúdos. Porque tudo tem que ter cadastro. Porque tudo tem cadastro, né? E ele teve que abrir uma conta de e-mail para fazer isso. Então, quando abrir uma conta de e-mail? Eu faço a seguinte pergunta. Use o bom senso. Né? Para que serve o e-mail? É uma forma de comunicação à distância. Como foi no passado, por exemplo, carta. Né? Como foi no passado, talvez telefone fixo. Naquela época que não existia e-mail, quando que uma criança passava a mandar cartas? Quando ela tinha capacidade de escrever adequadamente, de escrever de maneira lógica, para que um receptor entendesse a mensagem. Né? E-mail é a mesma coisa. É para abrir e-mail para uma criança que não sabe escrever? Obviamente não. Ela não vai ter entendimento do que está escrito e nem conseguir se comunicar através de uma comunicação escrita. Então, talvez o e-mail não é por si só um mal. O mal é usar inadequadamente. Então, por exemplo, a partir do momento que a criança passa a ter uma conta de e-mail, a gente sabe que ela pode receber e-mails de qualquer remetente. Então, orientar a criança adequadamente. Olha, não responda para remetentes que você não conheça, é a orientação que a gente tem que fazer. Da mesma forma que nossos pais falavam, não saia da escola com uma pessoa que você não conheça. É a mesma orientação que você tem que dar para a criança. Não responda o e-mail de quem você não conhece. Né? Eu acho que fazer esta correlação da nossa educação com a tecnologia que nós tínhamos com a tecnologia moderna, que é a forma com a qual a gente vai conseguir lidar bem com essa situação. Tem uma dúvida que sempre os pais me perguntam. E senha de acesso? Eu posso ter a senha de acesso da conta do meu filho? Né? Porque tem a discussão entre a privacidade da criança e a possibilidade de você checar o que está acontecendo através do e-mail do seu filho. Eu digo o seguinte, de novo, remeta à sua própria infância, à sua própria educação e pense como isso foi feito. A partir de que momento você teve privacidade nas coisas que você fazia?
né? Eu, certamente, quando eu tinha 11, 12 anos, eu não tinha privacidade. Tudo que eu fazia, meus pais estavam sabendo, né? Então, talvez uma criança de 11, 12 anos, talvez não tenha que ter privacidade no e-mail. Você, sim, pode ter a senha de acesso. Porque para algumas coisas ela não vai ter o discernimento. Exatamente. E você pode ter essa possibilidade de checar esse tipo de informação. Claro, a partir do momento que a criança começa a ter 15, 16, 17, 18 anos, né? Aí você fez essa pergunta em off, até quando vai o pediatra? Né? O pediatra, acho que é o médico que talvez remonte mais àquela história do médico de família, né? Acho que ele é o único que manteve esse resgate. E, no fundo, também o pediatra é um excelente clínico. Então, eu conheço casos de crianças adultos que continuam se tratando com o seu pediatra por essa questão de ter confiança, desse resgate do passado. Então, eu acho que, sim, tem pacientes que vão até 15, 16, 17, 18 anos. Exatamente com 18 anos, talvez quando eu tinha 18, já estava na faculdade, por exemplo, eu já tinha muita privacidade. Né? Meu quarto talvez até já ficasse trancado em alguns momentos, quando eu queria mais privacidade. Talvez nesse momento, ter a senha de acesso da conta do e-mail já é um pouco invasivo. E sempre é uma questão de discutir com o filho. Né? Acho que esse é o grande segredo também. E na conta do e-mail, alguns segredos, né? Por exemplo, eu sempre falo para meu filho, não existe lanche de graça, não existe almoço de grátis. Né? Então aquela coisa, clica aqui, clica aqui, clica aqui, clica aqui, clica aqui, que você vai ganhar. É mentira, filho. Você já ganhou alguma coisa sem merecer? Você já ganhou um presente de alguém que é desconhecido? Ou se você ganhasse um presente de alguém desconhecido, você nem ia desconfiar? E-mail é a mesma coisa. Se tem algum e-mail oferecendo alguma coisa de graça, de alguém que você não conhece, desconfie. Seja mais esperto que a pessoa que mandou o e-mail para você. Né? Conversar e alertar. Né? Conversar e alertar. Né? E, claro, remetendo a coisas que você já viveu com uma outra tecnologia, mas no fundo é a mesma coisa. O mal não é a tecnologia, o mal é o mau uso que nós fazemos dele. Como a gente administra, né? Um outro exemplo. Mídias sociais, né? Essa imagem que vocês devem estar vendo agora é muito comum, né? Você vê em festinha de criança, em vez de estar lá... Não só de criança. Vou chegar lá, Luciane, vou chegar lá. E as pessoas, em vez de estarem interagindo de maneira física, estão interagindo de maneira virtual. E tem uma coisa tão engraçada com meu filho. Outro dia eles estavam brincando numa festa de infantil, todos com seu tablet, um com um smartphone, outro com tablet. E todos estavam brincando de um jogo, né? Online. E o curioso é que todos estavam brincando no mesmo ambiente. Eles estavam brincando online, um do lado do outro, brincando todos juntos no mesmo ambiente virtual. Eu achei aquilo tão engraçado, né? Porque por que eles não estão brincando juntos num ambiente real? E eu vou falar um pouco de videogame, mas daqui a pouco também. É porque é muito legal. É muito legal. Coisa que nós não tínhamos no passado. Né? Então, de novo, a mídia social é a vilã? Não, ela não é vilã. A vilã é o uso que nós fazemos dela. Né? Então, algumas dicas. Por exemplo, que idade tem um perfil? De novo, a partir de que momento você, quando era criança, começou a viver numa comunidade, ou ter a tua tribo, ou ter o teu grupo? Não era com 2, 3 anos. Você não tinha esse discernimento. Então, eu tenho alguns amigos que o filho nasce e já cria um perfil no Facebook, no Instagram. Isso não é natural. Uma criança de poucos meses, poucos anos, ele não precisa ter uma comunidade virtual, porque ele não teria nenhuma comunidade real. É o pai ou a mãe que vai administrar o perfil, né, de qualquer forma. Qual é esse interesse, né? Então, qual que é uma idade ideal para começar a ter um perfil dentro de uma mídia social? Quando a criança, naturalmente, começa a formar seus grupos, começa a formar uma comunidade, começa a encontrar a sua tribo, né? Então, talvez essa idade aí, por volta de pré-adolescência, 10, 12, 13, 14 anos, né? E, de novo, não tem regra, né? Cada criança é uma criança, algumas estão mais preparadas, outras não. Então, acho que entender esse momento de maturidade da criança e adequar para isso é fundamental. A senha é a mesma coisa. Eu posso ter a senha de acesso de uma mídia virtual, de uma mídia social do meu filho? Sim, né? Se ele ainda não tem a idade adequada para ter privacidade, né? E que a privacidade ainda pode ser... eu ia usar uma palavra ruim, né? De uma privacidade rompida, mas não é essa bem a palavra. Vigiada. Né? Vigiada, muito obrigado, Luiz, exatamente. Acho que sim, é possível ter essa senha de acesso, né? E aí tem alguns cuidados básicos. Tem tanto perigo, tanta armadilha, né? E aí orientar bem o filho que é fundamental. Então, por exemplo, não poste qualquer foto. Não poste aquela questão quando você chega na check-in, né?
não deixa aqui em todo lugar que você vai, porque pode ter gente te rastreando a tua rotina. E sabe que na segunda tarde, toda tarde você está na academia. E que toda terça você está no inglês. Toda quarta você está na música. E se alguém começa a rastrear esta rotina através do seu check-in, ela vai talvez fazer alguma coisa errada com você. Então, orientar o filho e fazer com que ele entenda isso é fundamental, né? Outra coisa muito importante, e que aí tem algumas coisas que não são negociáveis. Pornografia infantil é inegociável, né? Não poste você sem roupa. Se alguém pedir, tenha certeza que é uma pessoa mal intencionada, né? Por mais que ela pareça muito boazinha, por mais que ela pareça inclusive uma outra criança do outro lado, que pode não ser, né? Outra coisa inegociável, não curta, não compartilhe coisas que você não concorda, né? Coisas que são abusivas, cyberbullying, que é uma coisa muito grave, né? Porque fazer um bullying de maneira ao vivo e a cores com um amiguinho da escola tem uma certa dificuldade. Fazer via internet é muito fácil. Dá né? um like. Dá um like, não curtir, enfim, e você já está compartilhando um bullying de alguém. Então, tomar muito cuidado, né? Então, tem coisas que são inegociáveis, né? E, claro... Que cada clique é um passo que a gente está dando, né? Que pode ser rastreado. Que pode ser rastreado e uma coisa que eu falo com meus filhos, né? Antes de você tomar qualquer atitude na internet, pense se você teria vergonha de contar isso para mim. Eu falo para eles, né? Se você, antes de clicar num curtir, ou antes de postar uma foto, ou antes de aceitar uma amizade, eu falo assim, se eu contar isso pro meu pai, não vai ser uma conversa fácil? É porque provavelmente seja errado o que você ia fazer. E dá para eles essa autonomia da decisão, claro, baseada em muita orientação, em muita conversa, né? E deixar muito claro para eles, o mundo real e o mundo virtual são mundos absolutamente diferentes, né? É uma coisa que você vê na internet, ou que você vê numa mídia social, de uma festinha, de um amiguinho curtindo uma viagem de férias, todo mundo feliz em volta de uma mesa de refeição. Esse é o mundo da internet, é um mundo criado por alguém para mostrar como ela vive. Que não necessariamente não é necessariamente o mundo real, né? Então, ter essa certeza que tudo que você vê na internet não necessariamente é real. A outra questão que é o videogame, né? Videogame é outro assunto muito legal. Videogame, no fundo, é um brinquedo, como todos nós tivemos. Carrinho de rolemã, carrinho de meninas boneca, casinha de boneca. É um brinquedo e tem que ser encarado dessa forma. É um brinquedo, tá? Por ser um brinquedo, você tem que entender que brinquedo é esse, né? Então, o que ele está jogando? É um jogo adequado para a idade dele? É um jogo que está incitando violência? E ele não consegue entender isso, diferenciar isso do mundo real do virtual? Então tem que ter um limite, como qualquer outro brinquedo, né? Assim, me remetendo à minha infância, tinha hora de brincar, tinha hora de jogar bola, tinha hora de fazer lição de casa. É a mesma coisa com videogame. Determinar esses limites como qualquer outro brinquedo, né? Super importante. Jogue com seu filho, né? Porque a única forma de você ver o que ele está fazendo é brincando com ele. Ser parceiro. Né? Então, veja o seu filho brincar, brinque com ele. Eu vou te falar uma coisa, Luciane. Na minha época a gente jogava futebol de botão, né? Joguei muito futebol de botão. Jogar o tal do FIFA é muito mais legal. É muito mais legal. Né? Tem vários amigos que jogam FIFA. Porque não tem comparação de como é legal jogar FIFA comparado com o meu futebol de botão. Brinque com ele, entenda o que ele está fazendo. É a única forma de você também se inserir nesse universo e saber se ele está fazendo coisas certas ou erradas. Outra coisa muito legal dos jogos é, através do jogo, ensinar seu filho a como lidar com a frustração da derrota. Porque o videogame, a crise de guerra, por exemplo, se você morre, você, na próxima rodada, já está vivo de novo, né? E isso, às vezes, pode dar a impressão para o seu filho de que se ele errar, se ele resetar, ele está... Sempre vai ter uma nova chance. Sempre vai ter uma nova chance. E a vida não é assim. Então, aproveitar desse momento para também passar algum tipo de ensinamento, né? Agora, você só consegue fazer isso se você está junto dele. Se ele está jogando videogame no quarto e você está na sala vendo televisão... Não vai ter essa troca. Não vai ter essa troca. Bem, em resumo, né? Até para a gente poder deixar as pessoas fazerem perguntas. Fundamental ter equilíbrio, né? Não é a internet, a mídia social, o e-mail não é o demônio e não é a solução de todos os problemas. É o equilíbrio, como tudo na vida, né, Luciano? Você tem que ter equilíbrio.
Outra coisa, interesse genuíno. Se você vai jogar o videogame com seu filho, ou se você vai ver o que ele está fazendo na internet, faça de maneira genuína. Não apenas praticar, olha, o Dr. Roger mandou fazer, então eu vou fazer hoje à noite. Não. Tem que fazer de maneira genuína. Porque ele vai perceber. É claro, a criança sempre percebe se é genuíno ou não. Né? Cuidado e atenção sempre. Que não é diferente do cuidado e atenção que nossos pais tinham com a gente. Né? Cuidado e atenção sempre. Essa questão da vigilância versus a privacidade. Né? Até onde ser vigilante e isso não ser invasivo da privacidade e vice-versa. Que tem muito a ver com a idade e maturidade da criança. Né? Outra coisa, siga seu bom senso. Né? Eu sempre falo para os pais, nós, seres humanos, parentes de todos os outros bichos, nós sabemos criar filhotes. Só que a gente às vezes racionaliza tanto que você não consegue tomar as melhores decisões. Então, às vezes, quando você está com uma dúvida muito grande, se deixe levar um pouco pelo instinto. Seu instinto de pai e mãe vai falar mais alto. Né? E aí, age através do bom senso. E, sobretudo, não se esqueça que o seu filho é o seu espelho. Se você é uma pessoa que fica 24 horas ligada na internet, é isso que a criança entende como normal e correto. E vai ficar também 24 horas na internet. Então, se você fala para o teu filho, meu filho, larga esse iPhone e você não desgruda dele, é assim que ele vai entender. É o exemplo, né? É o exemplo. Se você... Não fuma, mas vê o pai... Isso, se você curte curte uma piada homofóbica no Facebook, seu filho vai fazer a mesma coisa. Porque é o espelho, ele vai repetir esse exemplo. Então, fundamental você aprender com seu filho também, e aí, nesse sentido, talvez fazer uma utilização desses meios tecnológicos de maneira também mais inteligente e mais sadia, tá bom? Bom, eu acho que, para nossa de conversa, acho que é basicamente isso que eu queria falar. E só vou dar uma dica, talvez até para as espectadoras e aí para as internautas. A Sociedade Brasileira de Pediatria fez ano passado um manual, um guia de orientação, muitas das quais, essas orientações, hoje eu falei aqui um pouquinho rapidamente. Tá? Se você quiser entrar, esse é o link. Ele é um site público, não precisa ser médico nem pediatra, você pode acessar esse manual através desse link que está aí na tela. Aí, talvez depois o pessoal da produção pode mandar, talvez por outras vias, né, postar isso no Facebook, ou mandar através também dos WhatsApp de quem está fazendo perguntas. Que aí tem uma orientação, é um grupo de pediatras que fez essa orientação, que aí orienta não só pais, como crianças também, como pediatras, como educadores, e fala um pouco disso tudo que a gente já comentou. Tá? Bom, acho que podemos talvez, se você tiver alguma pergunta, ou talvez irmos aí para a pergunta do pessoal que está nos assistindo. Doutor, eu queria saber se, isso é uma pergunta minha, tá? Se o pediatra, ele acaba atuando um pouco como psicólogo dos pais das crianças? Essa é uma boa pergunta, Luciane. O pediatra, muitas das questões relacionadas à saúde da criança, na verdade, são frutos de uma dinâmica familiar. Né? Vou dar um exemplo. Obesidade em crianças é uma questão muito séria, né, atualmente. Quando você vai tratar de uma criança obesa, não adianta você fazer uma orientação dietética para a criança. Na verdade, ela está inserida dentro de uma dinâmica familiar que propicia ela ser obesa. Então, trabalhar essa dinâmica familiar é muito importante. Nesse sentido, às vezes, essa dinâmica envolve também questões psicológicas dos pais, ou desse ambiente que ela está inserida. Então, não diria que o pediatra é um psicólogo dos pais, primeiro porque eu não tenho essa formação de psiquiatria nem de psicologia, mas o pediatra tem que estar atento eles a essa buscam, dinâmica, às vezes, exatamente. Questões que não tem dúvida. remetem a isso. Então, o pediatra tem que estar atento a essa dinâmica, tentar atuar sobre ela, e quando sentir que está fora do teu alcance, sugerir para os pais um profissional especializado e aí capacitado para fazer, de fato, um trabalho mais específico com relação a alguma terapia de casal ou algo do tipo, uma terapia familiar. Né? Mas você tem toda a razão, às vezes o pediatra faz um pouco esse papel de estar atento a essa questão da dinâmica familiar que possa ou não ter algum impacto na criança também. Uhum. Eu vou repetir aqui os contatos para as pessoas mandarem perguntas, então, para o Dr. Roger. Por e-mail plena@plenamulher.com.br, WhatsApp 11 99223 2382 ou pela nossa fanpage no Facebook. E agora a gente vai para o intervalinho?
Boa noite, voltamos com a nossa transmissão ao vivo do Plena Mulher. E temos aqui uma pergunta da Jéssica Arise, de Porto Alegre. Doutor Roger, ela pergunta qual a idade para desfraldar as crianças? Meninos e meninas, tem diferença? Qual é o nome dela? Jéssica Arise. Jéssica, uma coisa eu posso te garantir. A época de tirar fralda tem nada a ver com a internet. O fato dele já saber clicar no iPad não vai fazer eles tirar as fraldas ou não, tá bom? Essa é uma pergunta muito boa porque surge sempre. Acho que a resposta à sua pergunta, Jéssica, é quando o seu filho tiver condições para tirar a fralda. É claro que existe uma questão fisiológica de controle tanto do xixi quanto do cocô. Né? Esse controle varia de criança para criança, varia de menino para menina, varia em relação, inclusive, a questões culturais da família. Né? Claro varia de menino para menina? Varia um pouquinho, eu vou explicar por quê. Tá. Até por uma questão mais cultural. Tá? Então, assim, quando que a criança passa a ter controle e conseguir segurar o xixi e o cocô a ponto de poder avisar para dar tempo de ir até um banheiro? Que esse é o fator que vai tirar a fralda ou não. Esse controle é algo que começa por volta de 1 ano, né? E talvez atinja a sua maturidade total por volta de 2, 3 anos. Tá? Até lá, talvez escape, e é natural que aconteça, tá? Quando está mais apertado, ou quando está distraído com alguma outra coisa, e não consegue avisar a tempo. Não existe um controle total de uma hora para outra, claro. Né? É claro que, assim, existem, talvez eu não sei dizer exatamente para a Jéssica quando vai desfraldar, mas eu tenho certeza que em algumas situações já é intolerável. Então, por exemplo, uma criança de 6 anos com fralda, alguma coisa está errada. Uma criança de 5 anos com fralda, alguma coisa está errada. Uma criança de 4 anos que fica com a fralda à noite só para dormir, talvez seja aceitável, mas está caminhando para algo que não seja tolerável. Tem que observar. Tem que observar. Uma criança de 3 anos que ainda de vez em quando escapa um xixizinho porque estava brincando e aí não teve tempo, teve que correr para o banheiro nesse intervalo, perder um pouco de xixi, acho que é aceitável. Né? Então acho que não existe primeiro uma regra, existe aí um desenvolvimento que varia muito de acordo com, inclusive com a cultura. Eu vou explicar por que menina às vezes é diferente de menina. É muito mais, inclusive culturalmente melhor aceito, um menininho peladinho do que uma menina peladinha, em casa, andando pela casa. Né? É uma questão absolutamente cultural, no final das contas. E claro que o fato do menino estar sem a cuequinha, já andando pela casa, e aí, quero fazer xixi, e leva correndo lá no banheiro e dá tempo de fazer um xixi no piniquinho, na privada, faz com que ele consiga amadurecer mais rápido esse controle. A menina não, né? Mas mais culturalmente, a gente não tem esse costume de deixar a menininha sem roupa, sem a calcinha em casa. E aí quando ela vai falar toda vestidinha, né? Toda com cheio de roupa, e babadinho, e sainha, e não sei o quê. Quero fazer xixi? Até você conseguir se desvencilhar de toda aquela roupa e levar para fazer xixi, talvez já escapou alguma coisa. E no final das contas, Luciane, o controle do xixi e do cocô é treino. Se você deixa a criança com a fralda todo o tempo, e não tira a fralda em determinado momento, ela vai continuar fazendo, usando a fralda. Porque é treino, né? Quando que esse treino deve começar? Por volta aí de um ano já tem crianças que conseguem já avisar o xixi de uma maneira já, a mãe nota que ela quer fazer xixi, aí você leva lá e faz xixi. É para começar a treinar, não é que a partir de um ano ela vai ter esse controle. E esse controle começa a crescer através de treino também. É porque a presença da fralda no corpinho dela, automaticamente, claro, ela entende que ela pode, que ela pode fazer, né? Claro, mesmo que ela não saiba se comunicar direito, ela entende assim. Exatamente, porque já está condicionada a isso, né? Esse controle começa a ganhar um pouco mais de consistência por volta de 1 ano e meio, 2, e atinge sua maturidade por volta de 3 anos, tá? Então, de novo, não tem uma regra, existem coisas que você tem que ficar atento ou não, e que só vai acontecer com muito treino e muita paciência, né? Então, a gente vê esse tipo de erro acontecendo, né? Você está treinando a criança a fazer xixi, cocô no piniquinho, no vaso, e aí em algum momento ela escapa o xixi. E nessa hora leva uma bronca. Pronto, o processo de treinamento já regrediu alguns passos. É claro, tem que ter muita paciência, não é fácil, né? Você trabalhou o dia todo, chega em casa, quer se descansar, e aí quando você vai ver, seu filho fez xixi nas calças. Aí você tem que dar banho de novo, trocar roupa. Não é fácil, mas ninguém disse que ia ser fácil. Mas a fase é essa. Exatamente, né? Tá bom? Donizete de Araújo, daqui de São Paulo, pergunta, Dr. Roger, quais os pontos positivos e negativos e onde cortar ou tirar os excessos das crianças? Um pouco já foi falado nisso, né? Mas se eu quiser acrescentar alguma coisa.
Agora, isso aqui, o castigo é válido? Boa pergunta, Donizete. Primeiro, parabéns por estar assistindo Plena Mulher, né? Um representante aí masculino também aí se juntando a gente no site que tem uma vocação de atender as mulheres, né? Donizete, o castigo é válido? Depende do que você chama de castigo. Existem castigos e castigos. Por exemplo, se você considera que deixar a criança sem o seu brinquedo predileto é um castigo, ok, acho que esse castigo é válido. A criança ela aprende muito na questão da recompensa ou não. Né? Então, se ela fez uma coisa errada e por esse motivo você vai deixar ela sem o seu brinquedo predileto, sem o videogame, por exemplo, durante algum tempo, né? Esse castigo é válido. Se você chama de castigo deixar a criança sem comer e sem beber água, é inaceitável. Né? Então, de novo, o que você chama de castigo, Donizete? Né? É uma coisa que você acha que é aceita, né? Que ela não implica em agressão física, não implica em agressão moral, verbal, né? Eu acho que sim, é uma forma com a qual você pode, de fato, ajudar na educação da criança. Até vou mostrar, se o pessoal da produção puder passar essa cartinha, eu ia passar também, quando eu ia falar um pouco sobre a internet, você pode usar a internet também até para dar castigo, né? Então, por exemplo, esse pai, ele queria educar a filha, né, a Catarina, né? Essa carta é real, rodou na internet, talvez alguns internautas conheçam, que ele fala, olha, a partir de hoje, todos os dias eu vou mudar a senha do Wi-Fi. Para você ganhar a senha de hoje, você tem que arrumar a sua cama e lavar a louça. Né? Pô, o cara usou a internet e a necessidade dela se interagir com de maneira muito inteligente, né? Faça isso que você ganha a recompensa de acessar a internet. Né? É uma troca, é uma troca. Então, assim, Donizete, impor limites é fundamental. A criança, ela exige isso da gente. Até onde eu posso fazer ou não fazer? Porque um dia ela vai ter que tomar essa decisão sozinho e você não vai estar por perto dizendo se isso é certo ou errado. Então, ela deve entender quais são os limites toleráveis para cada coisa. Então, para ela ter esse entendimento desses limites, se você precisa ter algum tipo de castigo, como você disse, que é ou uma recompensa, ou a privação de alguma coisa que ela gosta, que não é comer e beber, né? Não é isso. Ah, meu filho gosta de comer e beber, então eu vou privar isso disso. Não é isso que eu estou dizendo, né? E não tem a questão da agressão física, da agressão verbal, da agressão moral, que às vezes acontece com a criança, eu acho que é válido sim. Luciana Lima, de Sorocaba. Meu afilhado tem 4 meses. Gostaria de saber quando iniciar a introdução de papinhas e sucos de frutas. Qual é o nome dela? Luciana Lima. Luciana. Bom, primeira coisa, Luciana, a melhor pessoa para dar essa resposta a você é o pediatra que cuida do seu filho, tá bom? Eu não tive esse prazer de conhecer o seu filho, não, afilhado, né? Afilhado. Não tive o prazer de conhecer seu afilhado, não sei exatamente em que condições ele nasceu, não sei dizer exatamente se ele tem algum problema de saúde ou não. É muito particular cada caso, né? Cada caso a saúde de caso, cada criança né? também. Então, a melhor pessoa para dar essa resposta é o pediatra que cuida do seu afilhado, que é a pessoa que melhor conhece o seu afilhado. Eu vou dizer de maneira geral, tá bom, Luciano? Que talvez não se aplique especificamente no caso do seu afilhado. Uma criança por volta de 4 meses, ela já está pronta para começar a variar a sua alimentação, né? A Organização Mundial de Saúde diz que o aleitamento materno deve ser exclusivo por pelo menos 3 meses. Então, assim, durante 3 meses, os primeiros 3 meses da vida da criança, ela não precisa ter outro alimento que não seja o leite materno. A partir dos 3 aos 6 meses, você pode introduzir um novo alimento, muito embora a alimentação básica continua sendo leite materno. Né? Então, por volta aí de entre 3 a 6 meses, ela pode ser apresentada a um outro tipo de alimento, que geralmente é um suco de frutas ou uma papinha de frutas. Tá? Mas o importante que isso é mais para treinar um outro paladar e treinar uma outra consistência de comida, porque ela vai progredir nisso, e é um treino, como eu falei. Em algum momento ela vai ser introduzida para a papinha salgada, e se ela não tiver tido contato com um alimento de uma consistência que é diferente do leite, talvez nesse momento da papinha salgada ela estranhe. Então você tem que começar a treinar esse paladar, mas não com o intuito absolutamente nutricional. Não é que ela a partir desse momento só vai comer a papinha ou só vai tomar o suco, porque ainda com 4 meses é fundamental ainda o aleitamento materno. E quando a criança, nessa fase de transição, de introduzir outras texturas e sabores, ela rejeita nas primeiras vezes. Sim. O quanto se insiste nisso? Então, de novo, como né? se mede, como se insiste? Isso acontece com a gente também, Luciane, né? Por exemplo, quando você está, né? Eu, por exemplo, voltei a fazer atividade física. O primeiro dia você não consegue correr, você mal caminha na esteira.
né? A partir do segundo dia, você consegue talvez caminhar com menos cansaço. Depois de uma semana, talvez você consiga dar tiros de 100 metros. Depois de um mês, você consegue correr 1 quilômetro. Depois de 3 meses, talvez você consiga correr 5. Você não consegue fazer de dia para noite. A criança é a mesma coisa, né? Então, se ela nunca teve contato com um alimento de uma textura diferente, inclusive a boca dela, né? E todos os reflexos da língua, dos lábios, da bochecha, dos músculos da boca, estão acostumados a sugar, não mastigar e comer. Ela tem que aprender a fazer esses movimentos. Né? Isso não se aprende de um dia para a noite. Então, tem que ter paciência e tem que insistir. Né? E sempre lembrando que nessa fase inicial, a papinha, né, esse alimento de uma textura diferente, ela não é o que vai alimentar a criança, porque o alimento básico ainda é o leite materno. Né? Então, entendendo que a criança não vai passar fome, nem ficar desnutrida, porque não conseguiu comer aquela quantidade de papinha que você tinha programada, não é para acontecer mesmo, porque a alimentação básica ainda é o leite, tá? Então, sim, insista, porque é só assim ela vai aprender essa nova textura, vai aprender os novos movimentos que a boca tem que fazer para não mais sugar, mas sim mastigar e engolir, né? E para a gente é muito natural, mas para a criança é um desafio, né? Então, de novo, é treino, e para ter treino é muita paciência e insistir um pouco nesse treinamento. Respeitando um pouco também a vontade da criança, né? Dr. Roger, a Juliana Farias de Blumenau pergunta: quais são os sinais de que a criança está viciada em computador? Juliana, super obrigado por a sua pergunta, porque é uma coisa que eu ia falar e esqueci. E aí não é vício em computador, é vício em qualquer coisa, tá, Juliana? Quando você nota que a criança não tem mais interesse em outra coisa, né? Então, por exemplo, isso é para qualquer tipo de vício, inclusive em adulto, né? Quando ela perde o prazer e perde o interesse por outras coisas que não seja aquela coisa que está viciando, né? Então, por exemplo, a criança não tem mais interesse em brincar com outras crianças. A criança não tem mais interesse em ir para a escola. A criança não tem mais interesse em comer. A criança não tem mais interesse em dormir. A criança não tem mais interesse em estar na sua companhia. Só quer ficar no computador? São esses sinais de alerta que você tem que ter. Quando a criança perde o prazer de fazer outras coisas, é sinal de que alguma coisa está acontecendo de errado, né? Inclusive, não é seu caso, Juliana, que você está em Blumenau, mas aqui em São Paulo, especificamente, existe um grupo no Hospital das Clínicas que trata de vício de computador, né? Então, se você entrar na internet, você vai encontrar serviços especializados para esse tipo de abordagem, né? Tem todo um tratamento comportamental, de terapia, e eventualmente, dependendo da idade da pessoa, né, na criança raramente, mas em adolescentes maiores, em adultos, talvez até um tratamento medicamentoso para ajudar nessa fase de transição, para que você tirar esse vício da pessoa, né? Como qualquer outro vício, sempre saber que essa pessoa tem essa predisposição, né? Porque o que é o vício? O vício é que o seu corpo, toda vez que você faz uma coisa prazerosa, o seu corpo libera hormônios que dão uma sensação de prazer. Você fica viciado nesta sensação de prazer que essa substância interna causa, né? E o curioso, e isso é a parte maldosa do vício, é que para obter a mesma quantidade dessa substância interna, você precisa de mais estímulo, né? Você precisa cada vez mais estímulo para ter esse mesmo prazer. E aí você acaba ficando viciado. Então, como eu falei no início, Juliana, preste atenção se essa criança não está conseguindo ter esse mesmo prazer com outras coisas. Abrindo mão de todo o resto. Abrindo mão de todo o resto para só obter prazer dessa forma. É uma hora que você tem que estar talvez procurando a ajuda de alguém para poder lidar com essa situação de maneira mais adequada. Doutor Miak, e quanto a fazer refeições enquanto usa, aliás, ao contrário, né? Usar smartphone, tablet, enquanto se faz as refeições? Super boa pergunta, Luciana, de novo. Tem coisas que você tem que negociar com a criança, né? Nessa questão de utilização das mídias, da tecnologia. Essa questão da alimentação, eu acho que é inegociável, né? Ok, você pode, quando voltar da escola, fez sua lição, você pode ficar aí 1 horinha no computador. Hora de comer? 0. Né? Negocie isso com a criança, né? Estabeleça esse limite para que fique claro para ela que na hora de comer não tem internet,
né? Inclusive, é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Quando naquele guia que eu citei, o pessoal já apresentou o link, até acho que eu vou voltar aqui para caso as pessoas que acessarem agora possam aí de novo ver o link. Esse link aí é desse guia da Sociedade Brasileira de Pediatria, ele diz exatamente isso. Algumas coisas são inegociáveis. Refeição é uma delas, né? Na hora da refeição é, de fato, a hora de comer, de prestar atenção no alimento, de saber o que gosta e o que não gosta. Não é hora de ficar distraído com o computador e com qualquer outra coisa, na verdade, nem televisão, nem nada. Agora a pergunta, respondendo um pouco a sua pergunta. Você usa o telefone celular durante a refeição? Eu já me peguei fazendo isso, e é por isso que eu estou perguntando também. Só que eu comecei a policiar essa questão. Exatamente. O que afeta negativamente? Porque acontece alguma coisa... envios de algumas mensagens que não são exatamente as mesmas se a gente estiver totalmente focado na refeição, se a gente estiver usando outras coisas. Acho que tem vários aspectos dessa sua pergunta. A primeira tem uma questão da dinâmica familiar, né? Cada vez menos a gente fica com nossos filhos, cada vez menos, né? Porque o pai trabalha, a mãe trabalha e está ótimo. Acho que foi uma conquista que nós tivemos, né? Nessa nossa geração de compartilhar trabalho, compartilhar tarefas. E acho que o papel da mulher no mercado de trabalho, nas mais diversas áreas, é absolutamente de um valor inestimável. Mas isso teve um preço, né? Nós estamos ficando menos com nossos filhos, né? E talvez um momento que você possa curtir é o momento da refeição, né? Onde você, como a gente fazia no passado, né? O pai volta do trabalho, aí você está sentado na mesa, aí você conversa sobre o que aconteceu, conta do problema da escola, teu pai vai falar alguma coisa do trabalho. Era hora de contar um pouco da vida de cada um, né? Um pouco da vida. E que a gente pode retomar isso com muito prazer também agora com essa geração, né? Então tem esse aspecto social, da dinâmica familiar que é importante. É um momento que você pode ter de prazer, de compartilhamento de algumas coisas que não estão relacionadas com a tecnologia. Outro aspecto é a própria alimentação em si. A hora da alimentação é uma hora que você está, sobretudo crianças pequenas, né? É uma hora que ela tem que saber o que é comer, né? Que comida eu estou comendo? Qual a textura disso? Isso é salgado, é doce? Eu prefiro isso, eu prefiro aquilo? Né? É uma hora de que, de fato, a criança pequena está aprendendo muito sobre alimentação e nutrição, né? Por isso que a gente fala, refeições em casa não é para ter junk food, porque é lá que ela está aprendendo o que é comer de maneira saudável, né? Então, a criança, sobretudo as pequenininhas, é um momento de grande aprendizado nutricional, né? Se toda refeição você tem Coca-Cola, ela vai achar que é normal tomar refrigerante em todas as refeições. Vai ser esse o parâmetro dela. Vai ser esse o parâmetro dela. Então, usar esse momento da alimentação para também dar boas dicas nutricionais é fundamental, né? De novo, o exemplo é fundamental também, né? E tem um aspecto que aí também está muito relacionado com a obesidade infantil, é o fato da criança distraída com a televisão, ou distraída com o joguinho, distraída com a internet, come de maneira inadequada, né? Come mais do que precisa, come mais besteira do que precisa, faz menos atividade física porque está toda hora no computador e na televisão, e aí pode levar a uma obesidade infantil também, né? Então, acho que esses são os fatores que fazem com que não seja adequado usar a internet na hora da comida. Essa é uma coisa inegociável. Tá? Ok. A Mari Cônsul, de Porto Alegre, diz: amamentei meu filho até os 3 anos por opção. Qual a idade certa para parar com a amamentação? Mari, essa pergunta também é muito boa, né? Eu vou dizer o que a Organização Mundial da Saúde recomenda, tá? Ela diz que 3 meses, e até a nossa legislação na licença maternidade tem um pouco esse intuito, de você ter uma amamentação exclusiva até os 3 meses de idade, né? Então, até os 3 meses é só leite materno que precisa. 6 meses também, esse período de 3 a 6 meses é fundamental ao aleitamento materno. Entre 6 meses e 1 ano, você já começa a ter necessidade de introdução de novos alimentos na dieta da criança, tá? Então, só o aleitamento materno já não vai ser o suficiente para atender todas as necessidades nutricionais dessa criança de 6 meses a 1 ano, tá? A partir de 1 ano, ela cada vez menos precisa do leite materno e cada vez mais é apresentado outros tipos de alimentos, tá? Então, de novo, eu vou falar, não existe uma idade correta, não existe uma idade certa para o desmame, tá? Mas vou dar alguns parâmetros. Desmamar antes dos 3, 6 meses não é inaceitável, você está fazendo um mal para a humanidade, tá? Se você amamentar de 3 a 6 meses, e 6 meses acho que é um bom número, você está fazendo um bem só ao seu filho, você está fazendo um bem para a humanidade, porque a Organização Mundial de Saúde recomenda a amamentação até os 6 meses. Entre 6 meses
daí para frente começar o desmame, acho que é uma boa idade. Qual a idade que você tem que parar absolutamente? Então, vou dar alguns parâmetros que me parecem ser pouco adequados. Uma criança de 6 anos que já está na escola, ainda amamentando no peito, é muito estranho. Né? Não precisa ser pediatra para ver que alguma coisa está errada. Né? Uma criança de 5 anos que começou a ir para a escola e antes de ir para a escola tem que dar uma mamadinha no peito da mãe, alguma coisa está inadequada nessa dinâmica, porque não é mais necessário a amamentação com crianças com 5 anos. Será que então é mais uma necessidade psicológica da criança, desse contato com a mãe? Né? Acho que 3 anos, Mari, como você falou, acho que é uma idade bastante razoável. Né? Com 3 anos, a criança não tem uma necessidade nutricional de ser amamentada, então ela não precisa mais do leite materno exclusivo para sobreviver, ela já está comendo certamente comidinha de gente grande, como a gente fala, com 3 anos. Né? Então acho que é uma idade que a partir daí já não é mais tolerável a criança continuar só amamentando no peito. Tá? E uma última pergunta aqui então, doutor, a Marcela Gomes, de Salvador, pergunta se existe uma idade recomendada para a criança começar a usar o tablet ou o smartphone como distração. Boa Não pergunta. estamos falando de uma necessidade, como Então, distração. Então vamos lá. Eu acho que essa pergunta, eu vou fazer um desafio. Como é o nome dela? Desculpa, da Marcela, né? Marcela. Vou fazer um desafio para você, Marcela. Com que idade seu filho começou a assistir televisão? Talvez com semanas de vida, né? Já trocando a fraldinha, já estava a televisão ligada, ela já estava interagindo com aquela coisa que é a televisão. Será que era adequado? Será que foi adequado apresentar a televisão para uma criança de talvez poucos meses? Né? É o mesmo raciocínio do tablet. É o mesmo raciocínio do tablet. Será que uma criança de poucos meses, ela precisa interagir com uma coisa virtual? Né? Seja televisão, seja tablet, seja computador, seja smartphone? Acho que não. Uma criança de 1, 2 anos, né? Que já começa a interagir, sabe o que é o real, o que é um brinquedo, o que é uma televisão, ela começa a ter essa percepção, né, que, ok, minha mãe é uma coisa física que eu posso pegar, o que está na televisão eu não consigo pegar porque está numa caixa, ela começa a entender aquela dinâmica, né, e lá eu me divirto, lá eu vejo um desenho. Talvez nessa idade ela possa começar a interagir de maneira um pouco mais racional, da maneira dela, com 2 aninhos, né, com aquela tecnologia. Talvez nessa idade, começar a interagir com uma ferramenta para apresentar um desenho, para ter um joguinho, acho que já pode ser adequado. Né? De novo, não é a tecnologia em si, mas como você apresenta e usa a tecnologia. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que dos 2 aos 5 anos, a criança não fique mais de 1 hora por dia em contato com esse tipo de tecnologia. Tá? Então, se a Sociedade Brasileira de Pediatria diz que com 2 anos a criança já pode ter pelo menos 1 hora de contato com o tablet, com o smartphone, com o computador, acho que essa idade de 2 anos é uma idade que poderia se começar a ter contato com esse tipo de tecnologia. Tá bom. Doutor Roger, se tiver mais alguma palavra que o senhor queira dizer... Só, Luciane, agradecer você, agradecer aí os internautas, as espectadores que mandaram as perguntas, né, que foram muito legais, né? Agradecer o pessoal do Plena Mulher pelo convite aí gentil que me fizeram e me colocando à disposição aí para continuar esse bate-papo de uma outra forma em algum outro momento, tá bom? Muito obrigado. bom, eu adorei as informações, adorei o bate-papo, muito obrigada. Uma boa noite a todos vocês, obrigada pela participação das internautas e obrigada por vocês estarem conosco em mais um live do Plena Mulher. Tchau, boa noite.